Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Gonçalves, este é o nosso canal com a palavra Small, um canal de devocional bíblica, onde nosso propósito é estudarmos livro por livro. Estamos estudando a carta de Paulo à igreja de Éfeso, ou seja, Efésios. Estamos, inclusive, finalizando a série Deveres no Lar, hoje direcionado aos senhores. E vai faltar somente um ou dois estudos para que a gente finalize também esta carta, que pode ser também os últimos estudos do canal. Estou um pouquinho atarefado, não estou conseguindo atender todas as demandas que eu preciso cumprir na minha vida. Então, assim, talvez eu pare, mas eu estou orando esses dois últimos estudos aí, espero que Deus possa me conduzir se eu devo mesmo continuar ou parar com o canal. Então, não vou nem pedir para você se inscrever, não, vou pedir só para você curtir esse vídeo aqui e comentar e compartilhar, que é muito importante, né, para que a gente possa estar expandindo a palavra de Deus para outras pessoas. Então, nós vamos para a vinheta e para o estudo, que é o que mais interessa. A vinheta já rodou e nós vamos dar sequência então ao nosso estudo aqui, que está lá em Efésios, capítulo 6. Hoje, somente o versículo 9, mas nós vamos ler o contexto inteiro, tá? Como é de costume, a gente vai ler a perícope completa, mas nós vamos estudar somente o versículo 9. Então vai ser versículo 5 a 9, diz assim na minha versão NVI. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos, com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e o de vocês está nos céus, e ele não faz diferença entre as pessoas. Oremos. Pai, tu és soberano, maravilhoso, nós rendemos graças a ti, que o Senhor possa nos conduzir a mais um estudo, que possamos ter um entendimento claro da tua palavra, Pai. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Então, nessa sequência desta série Deveres no Lar, nós podemos observar que Paulo sempre ele traz uma palavra para aqueles que são os submissos e, posteriormente, uma palavra mais dura àqueles que são os responsáveis pelo lar, né? Então, já foi falado para as mulheres, mas também aos maridos que têm responsabilidades maiores. Mulheres sujeitam a seus maridos como ao Senhor, maridos amem suas mulheres ao ponto de se entregar, como Cristo fez pela igreja. Filhos, obedeçam seus pais como ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, mas instruam, corrijam conforme a palavra de Deus. Servos, sirvam seus senhores como ao Senhor, mesmo longe da presença deles. E agora nós vamos ver a palavra aos senhores, o que os senhores devem agir conforme a palavra de Deus. Porque a palavra fala que o mesmo Senhor dos escravos é o mesmo Senhor dos senhores. Então, que a gente possa entender que não há diferença de pessoas aqui. E aí, nesse contexto geral que eu já falei aqui, nós vamos entender o seguinte: a palavra com maior autoridade, a palavra com maior cobrança foi aqui direcionada aos senhores. Então, aos escravos foi para que eles pudessem servir como ao Senhor com S maiúsculo, e agora aos senhores com S minúsculo, que possam fazer a mesma coisa como ao Senhor com S maiúsculo. E aí nós podemos entender o seguinte: escravos, sejam obedientes, senhores, não humilhem, não os ameacem, pois nós temos o mesmo Senhor. O mesmo Senhor deles é o mesmo Senhor de vocês. É o que Paulo fala aos senhores. E aí nós podemos observar algumas coisas também aqui que fica muito claro para a gente. A palavra senhores com S minúsculo é para que os senhores com S minúsculo tratassem os seus servos, os seus escravos, assim como o nosso Senhor com S maiúsculo cuida de nós, em amor, ao ponto de se entregar por nós.
Essa palavra direcionada aos senhores com S minúsculo é para que nós aqui na Terra possamos tratar as pessoas de igual modo, sem fazer acepção de pessoas, porque o nosso Senhor com S maiúsculo não nos trata de formas diferentes. Somos todos seus servos, somos todos seus escravos. E aí que nós possamos entender isso, que o nosso Senhor com S maiúsculo não faz acepção de pessoas aqui na Terra. Por isso, os senhores aqui na Terra tratem seus escravos, ou no caso, contextualizando para hoje, tratem seus servos de igual modo, para que glorifique o nome de Deus. Uma outra observação aqui que a gente pode ter é que quando a palavra foi direcionada aos escravos, foram 4 versículos, 5, 6, 7 e 8. E agora para os senhores, somente um, mas esse único versículo direcionado aos senhores, ele tem um peso muito maior, uma cobrança muito maior, uma responsabilidade muito maior, porque os senhores são de fato os responsáveis pelo lar. Ou seja, como nós já vimos, mulheres, maridos, filhos, pais, escravos, senhores. Ou seja, a função dessas pessoas que as palavras foram direcionadas no final são funções de proteção, de cuidado, imitando o amor de Deus pela igreja, imitando o amor de Deus por todos nós, ao ponto de enviar seu filho para morrer em nosso lugar. Que nós, como liderança, seja do lar, seja de outras pessoas, que nós possamos imitar a Cristo de igual modo, ao ponto de se entregar, ao ponto de não fazer acepção de pessoas. Então, com base nisso, a aplicação fica da seguinte forma, uma aplicação só. Lidere corretamente. Sim, temos o nosso Senhor Jesus como o maior exemplo a ser seguido. Ele liderou, sim, ao ponto de morrer por todos nós. Ele agiu para que nós hoje pudéssemos estar salvos e falando a sua palavra abertamente a outras pessoas. Então, que nós possamos liderar completamente, entendendo que Cristo foi o maior líder e ele, como maior líder, foi o maior servo também. Então, lidere corretamente. E a grande ideia fica da seguinte forma: ao entender que temos o mesmo Senhor que está nos céus, os senhores terrenos serão mais justos com os seus liderados. Ao entender que temos o mesmo Senhor que está nos céus, os senhores terrenos serão mais justos com seus liderados. Que os irmãos fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.